gente. Boa noite. Já vamos dar início a mais uma live do AN na sua casa. Hoje com a presença do Diogo, que é pesquisador aqui do Observatório Nacional. Só para dar uma relembrada, o AN na sua casa é um projeto aqui do Observatório Nacional. É um projeto para levar um pouco de ciência, das pesquisas feitas no AN para a casa das pessoas nesse período de quarentena. Então, eu vou passar para o Diogo se apresentar. Tudo bom? Tá me escutando? Tá tudo certo? Tudo sim. Ah, beleza. Opa! Voei aqui da cadeira. Meu nome é Diogo, aí o resto do nome é Luiz de Oliveira Coelho, mas muitas vezes o nome científico tem que ser forte e tal, mas eu tenho esse nome bem brasileiro, né? Que é bem normal. Eu sou formado em geologia, fiz no Alegre, que é um campus da Universidade Federal do Espírito Santo, que é lá no sul do Espírito Santo. Eu fiz geologia lá. Aí de lá eu vim para o AN e eu fiz um mestrado em geofísica aqui no AN, mais na área de sismologia. Eu trabalhei aqui principalmente analisando qual que era a estrutura da Terra embaixo de toda a região sudeste. Depois eu fui lá para o Rio Grande do Norte e lá eu também continuei meus trabalhos na sismologia, onde eu fiz o doutorado estudando a Bacia do Parnaíba, que é uma bacia sedimentar que fica entre o Maranhão e o Piauí, toda aquela região. Aí é mais ou menos isso tudo que eu fiz assim na ciência até agora. E agora eu estou aqui continuando, eu estou aqui no Observatório Nacional, que agora eu trabalho com todo o monitoramento da costa sudeste. Todos os terremotos que acontecem aqui na região costeira e no oceano. Então eu estou no observatório agora trabalhando com essa parte. Queria agradecer pela presença aqui, Diogo. Bem-vindo. Espero que seja uma hora muito produtiva para todo mundo que está aqui assistindo. Só para lembrar, colhemos algumas perguntas ao longo dos últimos 2 dias, mas o chat está aberto para quem quiser fazer pergunta, está aí liberado. Então, vamos começar então com um pouco das perguntas colhidas nos últimos dias, começando da forma mais básica. O que é sismo? O que é um sismo? Sismo, basicamente, é um outro nome que a gente tem para terremoto, né? Terremoto, a gente pode considerar como se fosse um alívio de tensão da Terra, porque a Terra, ela se movimenta, então, ela tem vários movimentos, tanto movimentos convergentes quanto divergentes, entendeu? Então, o sismo ocorre em um alívio de tensão. Quando você tem esse alívio de tensão, você tem um movimento e ele vai gerar uma onda mecânica, e essa onda vai se propagar por todo o globo terrestre. Então, o sismo basicamente é isso, é a movimentação, uma onda mecânica que se propaga por todo o globo terrestre. E como ocorrem esses sismos? Então, aí que vem Tem um jeito que todo mundo estudou na escola. Eu estudei ciências sociais, então, nessa época, eu estudava biologia, eu estudava na 7ª série ainda. Nossa, tem muito tempo. Aí a gente estudava tudo junto. Lá, e é o que todo mundo basicamente aprende na escola, que é a partir dos limites das bordas, né, das placas tectônicas. Então você tem os limites convergentes, que é aí que você tem os Andes, a formação das montanhas, né? Que aqui do lado nós temos os Andes, tem os Himalaias, você tem essas grandes cadeias de montanhas que simplesmente são os limites convergentes. Você tem 2 placas tectônicas, ou placas litosféricas, uma sendo empurrada para a outra. E isso vai causar vários sismos, que daí que vem os sismos mais fortes que a gente sente, né? Principalmente aqui em toda a Cordilheira Andina, sempre no Equador, você escuta bastante de sismo, no Chile, aí você vai lá para o Himalaia, você tem lá perto o Nepal, então aí que vão se chamar os grandes sismos. Mas tem inúmeras outras formas de se formarem também terremotos. Por exemplo, no oceano, que é um limite divergente, que é os oceanos eles estão se abrindo, na maioria dos casos, vamos dizer, por exemplo, Brasil e África. A gente está se afastando da África. Ali também ocorrem terremotos,
certo? Então, na costa brasileira você tem alguns terremotos oriundos dessa parte. Também, e você vai ter terremotos dentro dos continentes. Por exemplo, os Estados Unidos teve um grande terremoto há muito tempo atrás, que é muito estudado, que é em Memphis, que é no centro dos Estados Unidos, um terremoto de 7,1. Terremoto muito grande. Aqui no Brasil também. Você tem inúmeras regiões dentro do território brasileiro que tem terremotos de uma magnitude bem alta. Por exemplo, o Acre tem terremotos, teve, acho que nos últimos 3 anos, terremotos perto de 7, de 6. Nossa. Tem coisa aí. E esse... Pode pensar, desculpa. Só para aproveitar o que você falou, para já adiantar uma outra pergunta. Tem uma música famosa da Cláudia Leite que diz que no Brasil não tem terremoto. Então, no Brasil tem terremoto, sim. Rapaz, essa música eu sempre... Teve uma vez que eu fui no congresso, na verdade um amigo meu me contou que o cara começou fazendo a apresentação sobre os terremotos no Brasil pegando o trecho dessa música. E realmente é aquilo. Muitas vezes, por exemplo, eu estudei no Nordeste, no laboratório de sismologia da UFRN. Lá, você não tem ideia. Toda hora tinha jornal, o pessoal dava muita entrevista, porque tem muito terremoto no Nordeste. Engraçado que a Cláudia Leite é de lá, né? Até na Bahia tem bastante terremoto também. Então, eu vi, assim, jornais, e tem um amigo meu, que é o Eduardo, de lá, da entrevista, dá bastante coisa. No Nordeste tem muito terremoto. Teve um de 2017, por exemplo, no Maranhão, de 4,7, no meio do Maranhão, assim, na parte um pouco do norte. Então, o Brasil tem terremoto. O problema é que, como o pessoal estudou numa época que ainda não tinha, por exemplo, a rede sismográfica brasileira, que hoje é uma rede que tem inúmeros sismômetros espalhados, sismógrafos espalhados pelo Brasil, ainda não tinha essa informação. E o pessoal meio que estudou e ficou meio que parado no tempo. Então, essa do Brasil não tem terremoto é meio que isso de um tempo antigo que não se estudava. Quer dizer, se estudava, mas não tinha essa divulgação tão grande como se tem hoje, assim. Aproveitar para fazer uma pergunta aqui do chat, do Rafael Vasconcelos. Ele pergunta se Maceió, Alagoas sempre teve sismos ou se isso é novo. Em Maceió, teve, quando eu fiquei de 2015 a 2019, lá no LabSIS. Na região de Maceió está tendo bastante sismos, que eles ainda estão estudando como esses sismos têm se formado, porque que no Nordeste em si ele tem bastante sismos naturais, assim. Naturalmente é uma região com uma sismicidade bem alta comparada ao, por exemplo, ao Sudeste e ao Sul. O Norte tem bastante sismo também para lá. Mas o Maceió tem um caso bem específico que está acontecendo, principalmente dentro da cidade, que eles estão estudando porque está tendo um fenômeno que o centro da cidade, devido a ainda os estudos não são tão conclusivos. Então, o que acontece? Você tem uma formação de inúmeros sismos lá daquela região. Eu não gosto nem de falar muito, porque de vez em quando é uma área muito específica, e de vez em quando eu posso dar alguma informação que não seja tão certa. Mas tem inúmeras matérias feitas pelo Laboratório Sismológico lá da UFRN, que eles explicam muito bem toda essa região de Maceió, que é um exemplo bem atípico, porque é uma mistura de sismicidade induzida, que seria induzida pela ação do homem na natureza. Então é uma coisa muito, muito particular de lá. Mas é interessante. Tem sismo natural, como também tem sismo induzido pelo homem naquela região. O Rafael pergunta por que o Sudeste não sente esses sismos que acontecem no Nordeste. Então, o fato de sentir os sismos, ele é porque tem duas escalas na sismologia, a grosso modo. A gente tem a magnitude dos sismos e nós também temos a intensidade. A intensidade é mais ou menos o que você sente. Na sismologia, isso começou lá na Itália, que é uma escala bem marcada, que quanto mais próximo daquele sismo, mais você vai sentir, certo? E a maioria dos sismos do Nordeste, eles são rasos e com uma magnitude muito baixa. Então a intensidade ela só vai ocorrer naquela região, entendeu? Então, por exemplo, eu visitei uma vez uma escola, que é engraçado que as pessoas falam, não tem sismo no Brasil.
mas eu visitei junto com uma palestra com o pessoal do laboratório e da Defesa Civil do Ceará. Essa escola, ela estava se preparando, ela estava tendo um treinamento para um grande sismo. Essa escola é no interior, é um distrito de Sobral, e lá tem até uma estação sismográfica. Então, eles estavam preparando essa escola e os alunos para o que eles têm que fazer quando ocorre um sismo. Isso é uma coisa muito engraçada, porque isso é muito fora da nossa realidade. Por exemplo, eu sou do Sudeste, quer dizer, estou aqui no Sudeste, agora no interior do Rio, e não tem sismos dessa magnitude aqui. Então, a gente acha, meio que o que a gente não vê, o que a gente não estuda, é muito meio que a gente não sente. Mas tem essa coisa, a questão da intensidade e a questão da magnitude. Por isso que a gente não sente muitos sismos do Nordeste. Mas do Norte a gente já sentiu alguns. Em São Paulo, por exemplo, Brasília sentiu um sismo que ocorreu na divisa do Brasil e Bolívia, ano passado. Diogo, como esses sismos eles são medidos? Quais são os aparelhos, quais são as ferramentas que nós temos disponíveis para fazer essa medição? Sim, então, os aparelhos que se usam são as estações sismográficas. A estação sismográfica, ela basicamente ela é composta de um sismômetro, que é o aparelho que mede a movimentação do solo. A gente pode, tipo, um exemplo, uma analogia do que é um sismômetro, é como se ele fosse um azulejo da sua casa, que embaixo dele tem uma mola. Toda vez que você passa em cima dela, ela emite um sinal e guarda, certo? Quando você não passa, aquele sinal é zero. O sismômetro, mais ou menos, é isso. Quando você tem uma movimentação de terra, pode ser depende da fonte. A fonte pode ser um terremoto, pode ser, por exemplo, uma bomba nuclear. Por exemplo, no Brasil, nós temos uma estação lá em Riachuelo, que é próximo de Natal. Essa estação ela faz parte de um consórcio mundial para a não proliferação de bombas nucleares. E essa estação, ela fica basicamente, ela é uma estação para medir qualquer tipo de teste nuclear, por exemplo, no mundo. Então, são as estações. O que nós temos, o que a sismologia tem hoje em dia, são os sismômetros. Esses sismômetros podem ser de qualquer... Tem várias maneiras. Por exemplo, tem lugares que estão se desenvolvendo sismômetros, por exemplo, que você encaixa nessa casa como se fosse um repetidor de Wi-Fi. E ele fica medindo a movimentação. Por exemplo, tem sismômetros hoje em Marte. Então, por exemplo, a sismicidade de Marte hoje está sendo medida. Então, tem inúmeros aparelhos de inúmeras formas diferentes, de preços variando de milhões a algumas centenas aí de dólares. Então, é basicamente isso que nós temos para medir. Nós medimos só a movimentação do terreno. Voltar aqui para o chat, tem uma pergunta da Alba. Ela pergunta por que alguns sismos de intensidade baixa são sentidos pela população e outros não. E se tem a ver com a região ser mais movimentada e populosa. Sim, a intensidade ela é muito relacionada a isso. Se você tem um sismo ocorrendo numa região muito movimentada, você vai ter mais pessoas para sentir, entendeu? Você vai ter Tanto que hoje, fazer até uma propaganda, que é do pessoal da rede sismográfica, junto com o pessoal da USP, eles desenvolveram um aplicativo que se chama Sentiu Aí, que é onde, se você tem um tremor, você vai lá no aplicativo e fala, senti alguma coisa aqui. Que aí o pessoal da rede sismográfica vai lá e vê. Então, para você ter essa intensidade, e para você sentir, você tem que ter um certo grupo de pessoas perto, certo? Ou pelo menos, que é aí que você vai medir a intensidade. Qual que foi o grau vamos dizer, o grau de destruição daquele terremoto. Então, muitas vezes, terremotos grandes em regiões que não são populosas, que não tem nenhum tipo de registro, eles ficaram na história. Tá, agora a Josina, pesquisadora do AN também, ela pergunta como são os sismos induzidos pelo homem. Então, um grande exemplo de um sismo induzido pelo homem são os testes nucleares. Todas essas explosões, você vai gerar um sismo, porque você vai gerar uma movimentação do terreno por causa disso. Um grande exemplo que no Brasil é muito estudado, você vê muitos trabalhos do pessoal de São Paulo, tinha o pessoal do IPT em São Paulo, lá também do Nordeste também, e de Brasília, eu via muitos estudos, que são os sismos induzidos por barragem. Você tem essas barragens de água muito grandes, então você coloca um peso muito grande numa região. E muitas vezes essa região, com esse novo peso, ela precisa se acomodar.
entendeu? Você transformou aquela paisagem. Então, o reflexo da acomodação do terreno gera um sismo. Então, por exemplo, grandes obras podem gerar um sismo. Por exemplo, um ônibus passando do lado da sua casa gera um sismo, gera um sinal. Você sente quando você está em casa. Por exemplo, quando eu estava no Rio, passava um ônibus na rua, o meu prédio, tremia inteiro. Se tiver alguém tocando bateria no andar de cima, com certeza você vai sentir um sismo induzido pelo homem. Mas tem isso, tem a questão da intensidade e o tipo de sinal. Porque hoje em dia, com os aparelhos, essa revolução tecnológica absurda, agora estamos medindo sinais cada vez menores, frequências cada vez maiores, entendeu? Então, hoje, basicamente, tudo gera um sinal para ser estudado na sismologia. Mas sismo mesmo, que pode gerar algum tipo de, vamos dizer assim, de dano, seria em várias ações do homem. Por exemplo, na Cidade do México, é um caso muito famoso, porque como você tem uma população gigantesca no mesmo lugar, eles usam muito poço, água de poço, você vai tirando aquela água e o terreno começa a acomodar. E isso vai gerando certos sismos induzidos. E é um problema para aquela população. Então, existe uma gama de sismos induzidos, assim. Esses só são uns exemplos. Continuar nesse tema, tem muita gente perguntando o que é exatamente esse zumbido urbano e muita gente perguntando também se foi percebido alguma modificação nesse período de isolamento social, com menos pessoas na rua, com as atividades econômicas mais paralisadas. Sim. Esse zumbido urbano foi uma analogia a uma colmeia, porque os grandes centros urbanos, assim, isso é padrão. Quem mora numa cidade muito grande, até hoje em dia eu moro numa cidade do interior do Rio. 6 horas da tarde, se você fechar o olho no centro da cidade, tem um termo que é muito bom, que é a paisagem sonora. Se você fechar o olho, você consegue ver todo aquele som, ele forma uma paisagem na sua mente e você consegue ver o que é aquilo. Então, os grandes centros, eles provocam esse zumbido. Esse zumbido é um sinal que, para um sismólogo, por exemplo, que agora é o meu caso, que eu estou trabalhando com dados para monitorar a costa de sismos, de terremotos gerados na costa brasileira, esse sinal que vem das cidades, ele é um ruído. Ele é como se fosse um barulho no meu dado, entendeu? E no caso é um zumbido porque vem dessas grandes colmeias urbanas. Porque você tem a construção civil, gera muito barulho, e o barulho, o som, ele tem uma faixa de frequência para nós humanos. Por exemplo, nós conseguimos escutar de 20 Hz até 20 mil Hz. Agora esqueci, mas é por aí. É uma coisa bem alta. O ruído mais alto, quer dizer, de mais alta frequência e de mais baixa frequência. O cachorro, que a gente lembra, ele consegue escutar ruídos a mais. E, por exemplo, as baleias, topeiras, eles conseguem escutar os ruídos mais graves ainda, que seriam de baixa frequência. Então, por exemplo, a cidade, ela produz ruídos em todas as faixas de frequência. Se você pensar num piano, ela vai ser naquela nota mais grave, no dó mais grave e no dó mais agudo do piano. É isso que seria esse ruído gerado. Então, o que aconteceu? Nos dados, vários sismólogos no mundo, os primeiros trabalhos surgiram lá de Bruxelas, ele viu que os sismógrafos que estavam no laboratório, o nível de ruído diminuiu. Ele conseguiu ver mais terremotos que tinham uma intensidade muito baixa e geravam um sinal baixo. Ele foi vendo, falou, cara, essa estação que está próxima dessa cidade, o ruído diminuiu. Ele foi checando em algumas estações, e nisso o cara postou na internet, e vários outros sismólogos no mundo foram também percebendo. Aí, por exemplo, eu estou junto no grupo de trabalho aqui do AM, onde eles estão estudando, principalmente uma estação que está dentro do Observatório Nacional. Eu também estou no grupo de trabalho lá no Rio Grande do Norte, que a gente está estudando estações que estão próximas a centros urbanos, e a gente viu esse ruído das cidades próximas às estações diminuindo. Então, daí a gente começou a estudar esse negócio. Tá, tô só voltando aqui em cima que tem uma pergunta interessante. Só um minuto. O chat está bem movimentado hoje. Tá. Eu queria saber uma questão que perguntaram mais aqui em cima, não estou achando direitinho agora.
mas era sobre essa diferenciação entre o ruído provocado, o ruído urbano com os reais sismos, como as estações conseguem perceber essa diferença e se com a diminuição desse ruído urbano você tem uma alteração muito significativa nessas estações. Então, o ruído na sismologia, porque você tem inúmeras áreas de trabalho. Então, por exemplo, no meu mestrado, todo terremoto era um ruído no meu dado. Eu tinha que eliminar o terremoto. Porque o meu objetivo não era estudar o terremoto. Era estudar como fonte de energia, porque na sismologia, por exemplo, as pessoas, alguns objetivos são estudar o interior da Terra. Tem grupos de trabalho que estudam com terremotos. Tem outros grupos de trabalho que estudam com a energia das ondas do mar que batem na costa, por exemplo, dos continentes. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem as ondas batendo. E aquilo gera uma certa energia. Com isso, nós conseguimos estudar o interior da Terra. Então, a relação, o que é ruído e o que é, por exemplo, o meu dado que eu estudo depende do seu enfoque. Mas quem diz o que é ruído e o que é dado é o ser humano que está estudando. As estações simplesmente estão registrando esses movimentos. Porque todo mundo já viu um filme que tem alguém estudando um terremoto, é aquele risco. Quando o risco começa a crescer, que tem um terremoto. Muitas vezes o estudo é focado naquele risco pequenininho, que só fica assim. Dentro daquele risco, você consegue identificar inúmeras fontes. Inclusive, se as pessoas estão seguindo a quarentena ou não. Porque aquele ruído está envolvido em tudo que as pessoas fazem em sua volta, assim, por exemplo. Mais uma pergunta aqui, estão pedindo para você explicar um pouco sobre as escalas de magnitude. Ele fala que isso deixa muita gente confusa com algumas abreviaturas. Ah, sim. A escala de magnitude, como você mede ela, basicamente é você tendo a amplitude do sismo, certo? Então, se você tem lá aquele risquinho, quando ele sobe, é a primeira onda que chegou, certo? E tem inúmeros jeitos de você medir isso. Você pode medir com aquela primeira chegada. Se você está vendo naquele filme lá de terremotos, está aquele risquinho. Quando cresce, é que chegou uma onda, certo? De vez em quando as pessoas nem sentem essa onda. Essa onda é chamada primária. Que se você tem as ondas, as divisões de uma onda mecânica, na sismologia tem as ondas primárias, que seriam as ondas P, as ondas secundárias e as ondas de superfície, que é as ondas Rayleigh e Love, certo? Essas duas últimas, que são as ondas de superfície, elas têm um nome até certo, que é de superfície, porque elas que causam um problema. Porque muitas vezes a gente não presta muita atenção, mas se você for na internet procurar assim, cidades arrasadas por terremoto, e ficar vendo mais ou menos o que aconteceu, ou pegar um vídeo de um terremoto passando, você vê a movimentação do chão. Porque, por exemplo, tem uma onda, que é a onda Love, que ela se movimenta assim. Aí você fala, nossa, o chão fica assim? Sim. Por isso que prédios quebram. Tem também as ondas Rayleigh, que elas te jogam para cima. Entendeu? Elas têm um movimento elíptico reverso. Então, tudo isso você vê. Então, você tem que começar a prestar atenção nesses movimentos. É isso que o sismólogo estuda. Então, a gente mede a escala de magnitude na amplitude desse sinal que chega quando essas ondas passam, certo? E, por exemplo, a medição são pelas estações do mundo todo. Por exemplo, você tem um terremoto no Japão, a estação que está aqui no Brasil registra, entendeu? Tanto a onda primária e a secundária. A gente não vai sentir nada, mas o aparelho, ele tem essa tecnologia, que tem o sismômetro, ele tem essa acurácia, ele consegue medir essa coisa que é quase imperceptível para a gente. Então, nós vamos medindo em sismógrafos no mundo todo, e no registro nós tiramos qual é a magnitude. A magnitude, ela varia de 1, quer dizer, tem números até negativos, nós vamos botar do 0 a 12. Por exemplo, o 1, a gente nem sente, o 2 é próximo de um caminhão passando na nossa casa, certo? E a diferença do 2 para o 3 é uma escala logarítmica. Então é muito maior, entendeu? Então, por exemplo, já teve aqui no Espírito Santo, em 1955, teve um terremoto de magnitude 5 agora não sei se é 3 ou 6, que foi bem perto da cidade. E mediu, se vocês forem na internet procurar jornais, mostram isso. Então as pessoas sentiram
É um sismo próximo. Se tivesse um de 6, seria uma diferença, as pessoas iriam sentir muito mais. Porque a diferença do de 5 para o de 6 é muito maior. Entendeu? Então, essa escala funciona mais ou menos isso. A escala Richter, né, que é famosa e difundida, é isso. A diferença de um para o outro, como é uma escala logarítmica, é muito maior. Então, por exemplo, você pode ter inúmeros terremotos de magnitude 5, mas para você ter um de 6 é muito raro, porque você precisa de muita energia para gerar esse de 6. Eu não sei se eu fui Uhum. muito claro, mas é mais ou menos isso daí. Tá Qualquer perfeito. coisa, se eu perguntar, eu posso explicar se eu conseguir também. E nos dias anteriores recebemos algumas perguntas desse tipo, e aqui no chat também tem gente perguntando se existe alguma forma de prever os terremotos, se tem essa previsibilidade ou se é na hora. Então, prever, não tem. O que nós fazemos é esse monitoramento, por isso que no mundo todo agora vocês estão instalando mais estações, todas essas redes estão conectadas, então, por exemplo, se eu quiser baixar o dado de uma estação dos Estados Unidos, eu consigo. Qualquer lugar do mundo, em tempo real, eu estou vendo esse dado. Mas prever ainda não tem, porque imagine só, as condicionantes que funcionam para acontecer um terremoto. Porque se você for ver o movimento de placas tectônicas, vamos dizer se só fosse um movimento de placas tectônicas, o mundo todo está se movendo ao mesmo tempo. Entendeu? Uma analogia interessante é com o corpo humano. É que, por exemplo, um médico, ele consegue medir quando um paciente vai ter um AVC? É muito difícil. Mas o que o médico faz? Ele fica medindo a pressão. E fica lá vendo a pressão. Quando ele está vendo que a pressão está subindo, é que tem alguma coisa aí. Certo? O cara pode ter um AVC quando a pressão do cara está alta. Então, o monitoramento, você consegue prever algumas coisas. Por exemplo, tem alguns trabalhos que mostram que é o seguinte. Por exemplo, uma falha que é muito famosa é que na sismologia a gente trabalha com falhas geológicas. Por exemplo, no Brasil, a falha mais famosa que tem é de Samambaia. Se vocês procurarem falha de Samambaia, você vai ver a quantidade de terremotos que tem. No mundo, a falha mais famosa é de Santo André, que fica nos Estados Unidos, próximo da Califórnia. Então, todos os filmes que vocês verem, é tudo de lá. E essa falha é monitorada, a quantidade de sismômetro que tem lá perto é gigantesca. E eles monitoram o quê? Por exemplo, se todo ano tem um terremoto, eles estão felizes. Eles vão falar, mas por quê? Porque tem um terremoto pequenininho. A Terra está aliviando aquela pressão. É igual a pessoa, você está estressado e fica acumulando aquela pressão, quando solta a pessoa se desespera. O terremoto é mais ou menos isso. Se você tá vendo que está tendo terremotos constantes de baixa magnitude, a tendência, provavelmente, você não vai ter um terremoto muito grande, entendeu? Se fosse tudo linear, o mundo perfeito, seria assim. Mas esses são um dos modos da gente entender e estudar. Por isso que hoje a gente está monitorando, entendeu? Até o Brasil, que é um lugar que não se tem terremoto, né? Tem muitas estações em vários lugares que a gente tenta estudar para tentar entender como isso funciona. Talvez daqui a alguns anos, bilhões de anos, a gente possa entender e prever, mas por enquanto previsão é uma coisa muito difícil. Novamente a Alba pergunta o que são exatamente essas falhas que você citou. Falhas, elas podem ser, por exemplo, no limite entre as bordas das placas tectônicas, você tem algumas falhas. E tem aquela outra questão. A gente tem a ideia que a crosta terrestre, vamos botar assim, a Terra, né? Ela é igual um ovo. É basicamente bem parecido, assim. A gente pode fingir. Tem a gema do ovo, que é o núcleo, aí a clara é o manto, e a crosta terrestre seria aquela a capinha lá do ovo. Só que a nossa é totalmente quebrada. Entendeu? Ela não é constante, assim, ela não é uma coisa planinha, ela é toda deformada. Então, por exemplo, no Brasil tem inúmeras falhas terrestres, várias falhas geológicas, e essas falhas, elas são em função do tempo. Porque, por exemplo, hoje o mundo está desse jeito que a gente vê. Por exemplo, a gente vê o Himalaia lá, 8 mil quilômetros, 8 mil metros de altura, 8 quilômetros de altura. É uma montanha grande. Só que no passado geológico, o Brasil também teve o Himalaia dele, que era inclusive aqui em cima do Rio de Janeiro e ia pela costa. Entendeu? Então, o mundo ele é dinâmico e ele é dinâmico no tempo.
certo? Então, as falhas geológicas, elas podem ser reflexo dessas bordas de placas litosféricas de hoje, ou do passado, ou também algo totalmente diferente. Um alívio de tensão que tem no meio do continente. Por exemplo, a grosso modo, a gente tem um resumo, mas se você for dando zoom, as coisas começam a ficar muito mais complexas, assim. Mas é basicamente por aí. Fazer uma pergunta pessoal aqui agora. Sempre que surgem esses filmes apocalípticos, de fim do mundo, tem sempre uma cena de um mega terremoto abrindo as ruas no meio, enfim. Sempre meio que começa dessa forma. Isso é realmente possível? Essa falha de Santo André sempre é fruto de muitas teorias na internet. Sempre surgem essas coisas nas redes sociais. É possível? O que tem exatamente de verdade e o que é totalmente ficção nisso? É porque depende da escala de magnitude do que ocorre. Por exemplo, hoje o grande barato é o Yellowstone, né? Que é aquele parque lá no centro dos Estados Unidos. A gente pode falar que no Brasil tem o dele também, que tem as águas quentes lá de Goiás, que eu esqueci o nome. Poços de Caldas, né? Que tem uma água quente, que tinha um vulcão antigo. O Yellowstone é uma coisa assim, só que lá é mais ativo. E lá é no meio do continente, entendeu? A gente tem que lembrar que o mundo já passou por inúmeras coisas e a cidade ela é montada sobre uma estrutura básica. Os prédios não se movem, as ruas não se movem. Então, se você tem uma movimentação, depende do tamanho, ela pode causar uma coisa grave. Por exemplo, teve um terremoto do Chile. Eu sou meio ruim de data, assim. Algumas eu lembro. Aqui eu fico estudando e sempre lembro, eu lembro. Mas teve um no Chile, teve um tempo atrás, né, que teve muitos problemas no Equador. Foram 500 quilômetros de movimentação de falha, entendeu? Então, uma falha de 500 quilômetros. O 500 quilômetros é chão, assim. Eu moro a 400 quilômetros do Rio, por exemplo. É do Rio até o Espírito Santo. Se você pensar que do Rio de Janeiro até o Espírito Santo se movimentou. Agora, imagina o que está ali no meio, entendeu? Então, existe uma chance, só que é aquilo. Muitas vezes a gente não vê essas coisas, mas é igual no filme, é complicado, porque o filme aparece até o Godzilla, né? Porque dá uma falha mecânica do Godzilla, então é complicado, porque a gente tem essa noção de... Mas, por exemplo, um vulcão em erupção já é uma coisa meio caótica, assim, né? Então já dá essa cena. Então, eu chutaria no vulcão. O vulcão já era uma coisa parecida, assim. Na semana retrasada, nós fizemos um grande encontro aqui nas redes sociais, que foi com o Ricardo Ogando, aqui do Observatório, falando sobre a questão da cinematográfica e a vida extraterrestre. Acho que a gente tem que fazer um desse de terremotos e vulcões também, para ver exatamente como funciona, o que é verdade, o que é ficção, enfim. Exatamente, porque dependendo do tipo de vulcão, ou até mesmo de terremoto, é uma coisa tranquila. Por exemplo, o Havaí. E em cima de um vulcão. E tá lá, soltando lava o ano todo, mas naquela certa tipo de vulcão é diferente. Por exemplo, do italiano, que é um vulcão bem mais problemático. Entendeu? Então, existe isso. O cinema ele vai pegar o extremo ruim, assim, né? Porque ninguém vai ver filme de todo mundo tranquilo, né? Então, tem essa... Voltando aqui para o chat, o Deco pergunta o que você acha sobre a aplicação da inteligência artificial na previsão de terremotos. Já existe algum resultado consistente nesse sentido? Inteligência artificial, assim, eu gosto de algumas coisas, trabalho bastante até mesmo com terremotos. Assim, inteligência artificial nas geociências agora está começando a crescer muito. Tem inúmeros laboratórios grandes que trabalham. Eu acho que resultado consistente depende do que você considera consistente, porque na ciência, assim, cada avanço, cada passo, você já conseguir fazer um modelo e que nesse modelo você entenda, já é um avanço enorme, assim, é gigantesco. E a ciência tem um fato engraçado, por exemplo, esse negócio eu acho que eu vou contar para resto da minha vida. Porque eu fui fazer um curso uma vez, num laboratório, aí no primeiro dia, aí eu saí aqui do Brasil, aí quando eu pousei na Cidade do México, teve um terremoto, gigantesco, assim.
mas não causou muito problema. Aí eu fui pro curso, cheguei lá, aí todo mundo tava comentando daquele terremoto, né? E que teve um sismólogo muito grande, muito famoso, um mexicano, que ele fez um modelo de terra que ele conseguiu entender, ele conseguiu não prever o terremoto, mas se houvesse um terremoto de uma certa magnitude, onde o dano se concentraria, quais são as principais cidades e tal. E a gente estudou esse modelo. E no penúltimo dia de curso, teve um outro terremoto no México. E esse foi devastador, assim, morreu muita gente. Aí o cara falou, pô, imagina isso, você faz um modelo, mostra onde está o erro das cidades, mostra para os principais prefeitos. O cara ganhou um prêmio, ficou entre os 10 geocientistas mais premiados do negócio, só que tudo que ele fez e trabalhou meio que foi ignorado, assim. Então a ciência tem esse passo. Ele deu um passo, ele conseguiu mostrar as zonas onde teria o maior problema se houvesse um terremoto. Agora, prever aquele terremoto é muito difícil. Mas se você conseguir modelar o terreno e mostrar, ó, se tiver um terremoto, aquele já é o passo inicial. A partir dali você já vai começando a testar. Porque a inteligência artificial é isso, você vai testando infinitamente até achar uma tendência. Mas ainda está tudo começando, assim. Mas tem alguns testes interessantes. A modelagem, hoje a gente tem supercomputador, então as coisas estão fluindo muito bem, assim. Mas Um exemplo. Pode falar, desculpa. a curto prazo é muito difícil, mas é aquilo. Tijolo por tijolo, né? A gente vai construindo aí. Aos poucos. É. Nós poderíamos usar o Japão como um exemplo de país nessa preparação? De preparação de construções, de treinamentos, enfim? Sim, o Japão é um país, assim, que eles têm inúmeros problemas, assim, em relação a onde eles vivem. Assim. Eles vivem em várias ilhas. Nessas ilhas tem um monte de vulcão. Então, onde não é lugar habitável é um vulcão. Então, o cara tem que se controlar. É uma borda de placa e lá é um negócio bem... a geologia do Japão é bem bonita de se estudar, assim, quem estuda. E lá, o que acontece? Eles realmente eles estão sobrevivendo, entendeu? Eles encontraram um jeito de sobreviver muito bem. Porque eles moram numa terra onde eles conhecem e estão sempre estudando, entendeu? Porque eles dão um valor à terra que eles estão, porque é engraçado, porque a minha cidade passa por muitos problemas de enchente. Quando chove, enche muito lado. O jeito mais simples, assim, simplesmente chega, gente, só se mudem, entendeu? O Japão não comprou a briga, entendeu? Vamos estudar o terreno, vamos entender o terremoto, vamos preparar a população. Porque uma coisa interessante de desastre natural é como você lida com ele. Porque é um desastre, é uma coisa que acontece, é um acidente. Entendeu? E lá, eu tinha um amigo que estudou lá um ano, ele falou, cara, as pessoas estão treinadas para aquilo. Então tem um terremoto, ninguém se desespera. Tem um lugar para ir, tem um lugar seguro. Eles evitam o máximo os danos. Que eu acho que essa é uma coisa interessante. O estudo, a ciência, ele vem para isso. O Brasil entende muito disso, por exemplo. Você tem vários povos ribeirinhos que eles entendem o rio, entendeu? A sabedoria do rio, como o rio funciona, ó, tá vindo uma enchente, tá alagando, como eles constroem as casas, entendeu? Tem essa coisa, eles entendem o lugar que eles moram, então isso já é o caminho para você ter exemplos. Aqui dentro a gente tem inúmeros exemplos de, por exemplo, o sertanejo é o grande exemplo. As pessoas moram em locais onde não tem muita água, não tem uma capacidade, por exemplo, não é uma Mata Atlântica, é o sertão. Só que eles conseguem viver lá e vivem até bem, assim. Porque eles entendem a seca, entendem toda a dinâmica da Terra. Então, você entender onde você mora já é o caminho. O Japão faz isso, a gente faz. Só que de vez em quando a gente não dá o crédito assim, e a gente não é um país muito grande. O Japão tem mais ou menos a população do Brasil. Só que eles moram num lugar menor que o Pará. Entendeu? Todo mundo concentrado e tem que viver desse jeito. Aqui, como a gente vive num lugar espalhado, tem praia, a gente tem isso, assim, mas a gente tem os nossos exemplos, assim, para se buscar, porque a gente entende a nossa terra, tá ligado? Tem coisas boas, assim. Mas o Japão, realmente, no quesito de terremoto, o Japão, a Califórnia tem um grande exemplo, que eles estudam muito.
Então é assim, eu fui, só para não falar que o Brasil não tem, que a USP deu um curso, o pessoal da sismologia lá, sobre construção civil. Eu não sei nada de construção civil, sou geólogo, assim, marreta eu só uso para bater em pedra. Aí eu fui fazer esse curso. E era um engenheiro italiano que trabalha no Brasil também, e ele mostra que algumas construções aqui já tem isso. O Brasil ele tem uma regra. Por exemplo, você construir um prédio, a sismicidade, entendeu? Tá ali, o cara tem que seguir esse parâmetro. Então a gente trabalha em função disso, entendeu? Mas é porque de vez em quando não é muito divulgado. Mas a gente tem esses exemplos. Só que é de pouco a pouco, né? Porque a gente é muito disperso no território. Então é Uhum. complicado. Assim. Voltando aqui para o chat, mais um comentário comentário é assim. Diogo, voltando ao assunto do ruído provocado pela população em movimento, máquinas em geral, tudo que possa gerar artificialmente movimentos, isso pode alterar algum comportamento nas falhas ativas? Por exemplo, a construção de cidades, se ela for construída sobre um terreno geológico, dependendo muito falhado, igual, por exemplo, que tudo é questão, se a gente, é tudo a grosso modo, assim, vamos dizer, né? Porque tudo depende do terreno, como é construído, entendeu? Para você gerar um dano muito grande. A ação antrópica do homem, a ação antrópica do homem é uma coisa muito redundante. A ação do homem, assim, ou essa ação antrópica, ela depende muito do que, por exemplo, a construção de grandes obras, de barragens, entendeu? Onde você concentra uma massa de água gigantesca, entendeu? Ou até mesmo uma massa de detritos, que é o caso das barragens aí de Minas, de Minas Gerais ou de inúmeros outros do Pará, que você tem uma quantidade de terra muito grande, isso tem uma certa ação, entendeu? Mas aí que também tem isso. Existe um estudo muito grande para se fazer isso. Os geólogos, os engenheiros de Minas, eles estudam muito essa parte da geotecnia. Como montar uma coisa, como a ação do homem influencia, entendeu? Algumas cidades têm um certo planejamento, nem que seja mínimo, mas ela tem. Então, o que vemos é basicamente isso. Então, tem uma certa quantidade, mas depende do que você está movimentando. Uma cidade, em tese, não movimentaria tanto. Assim. Mais uma pergunta aqui do chat. Qual foi o maior terremoto já registrado no Brasil? E se já aconteceram muitos danos a partir de algum terremoto registrado aqui no Brasil? Então, são duas perguntas boas, assim. O lugar mais estudado, assim, que gerou dano, gerou mídia, não foi o maior terremoto no Brasil. Foi lá na cidade de João Câmara. Inclusive, tem um livro do Veloso, que é um sismólogo aí bem antigo, um estudo, o cara manda muito bem o livro dele. Aí é aquela coisa, né? De cabeça, eu acho que é o terremoto que mudou o Brasil, ou que chocou o Brasil, uma coisa assim. É um livro que mostra como ocorreu, porque na cidade de João Câmara houveram dois terremotos nos anos 80, assim, dois terremotos grandes, assim, de 5,3, 5,6. Foi ou 4. Opa, agora estou chutando para cima, mas vou botar, acho que é perto de 5. Perto de 5, lembrei. Perto de 5. Então, teve dois terremotos grandes lá. E a região meio que foi uma coisa muito vamos dizer assim, um choque para o Brasil, porque imagina, você está aqui, casas foram, teve rachaduras, a população entrou em pânico, assim. O presidente foi no local, teve todo foi um desastre natural assim de proporções grandes. O negócio foi grande, certo? Se você procurar na internet, tem esses registros. Aí o pessoal começou a fazer inúmeros trabalhos junto com japoneses para construção naquela região, entendeu? O pessoal tentou entender muito aquela região, tanto que tem pessoas que moram lá até hoje. E é uma falha bem estudada, principalmente pelo pessoal da UFRN, que estuda bastante aquela falha, monitora até hoje, entendeu? E esse foi o que teve, eu acho que, mais impacto no Brasil. Por exemplo, nas cartas de Dom Pedro II é um grande estudioso, né? Ele tem algumas cartas que ele publicou, algumas revistas de ciências, que ele publicou o terremoto que teve no Brasil em 1800 e pouco.
1700, eu não lembro. São algumas datas assim que mais históricas. Mas, por exemplo, eu estava até checando aqui, o Brasil tem terremotos grandes, por exemplo, ano passado teve um de 7,6, eu acho, no Acre. Só que aí vem aquela questão. Por que a gente não sentiu um terremoto tão grande? Porque ele foi a 500 quilômetros de profundidade. Entendeu? Por exemplo, toda a costa ali do... Desculpa, toda a região limítrofe do Acre ou do Mato Grosso com a Bolívia, com a Colômbia, com... O que acontece ali? Como você tem aqui, vamos dizer que é a placa sul-americana que a gente está. E aqui é a placa... Ela está descendo. As duas estão sendo empurradas e uma simplesmente caiu. Quando a placa desce, ela gera muito terremoto. Só que numa profundidade bem profunda, coisa de 400 quilômetros. Entendeu? Então a gente não sente. Mas terremotos de alta magnitude o Brasil tem, porém a gente não sente. Entendeu? Mas aqui no Sudeste tem uns terremotos grandes. Ali, como que eu falei, do Espírito Santo. Lá no Nordeste tem bastante também. Teve o de 2017 no Maranhão, que foi no Maranhão, o pessoal de São Luís não sentiu, mas quem mora em Teresina sentiu. Entendeu? Lá em Natal tem vários amigos que falam, cara. Em 2012 teve um terremoto, todo mundo meio que saiu dos prédios, porque balança tudo. Então o Brasil tem, mas a magnitude de vez em quando não quer dizer intensidade aqui no Brasil. A Simone da Flon diz que morou perto de Montes Claros quando era pequena e sempre tinha pequenos tremores lá. Sim, Montes Claros é uma região que, devido à geologia dela, ela tem algumas cavernas, entendeu? Porque... E até hoje estudado, sempre que, se você for procurar bem aí nos jornais, sempre tem lá no jornal da TV de Montes Claros, sempre sai, terremoto, o pessoal sentiu, entendeu? Porque o colapso de cavernas também gera terremotos, entendeu? Que é o que também estão se estudando para Maceió. Pode ser um colapso de baixo. Aí tem o estudo do terreno, que alguém perguntou de Maceió lá no começo, né? Uhum. Então, essa coisa do induzido, Maceió e Montes Claros, eles estão sendo bem estudados nesse sentido. Mas a geologia da região influencia muito, nesse caso. A Yara disse que sentiu de Natal também. Em Natal eu senti. O Ricardo Ogando falou um pouco sobre os terremotos chilenos. Eu acho que o Chile é um caso interessante para você comentar um pouco, porque ele está relativamente próximo da gente, da América do Sul, e nós sempre ouvimos falar de terremotos no Chile. Você pode falar um pouco da situação ali? O Chile é como se fosse meio que o Japão daqui, assim. O pessoal estuda muito. O pessoal que estuda sismologia no Chile é bem conceituado. Eles têm uma interação grande, principalmente do governo. Tem inúmeras escolas de verão para estudar aqueles terremotos, porque eles sofrem mesmo. Se lá tiver uma coisa muito grande, eles têm que se preparar. Então, eu acho que o Chile é um dos grandes exemplos aqui da América do Sul nesse sentido. É um país pequeno, comparado, por exemplo, ao Brasil, mas ele se prepara bem. Tem centros de estudos, os centros de estudos são grandes, o pessoal realmente se dedica. E eles conseguiram passar para a população que aquilo é importante. Entendeu? Assim como a defesa civil aqui no Brasil está a cada ano crescendo e mostrando que ela é importante para a população, tudo que ela passa é importante, eu acho que no Chile fez isso. O pessoal também se preparou para isso. E o engraçado é que as pessoas acham que os pesquisadores não sofrem nada quando erram, né? Tem essa coisa. Tem um caso interessante, que é na Itália, que prenderam um monte de sismólogo lá. Porque não prenderam porque eles não conseguiram prever um terremoto. E sim porque eles não alertaram os possíveis danos. Com o terremoto de 2016 em Aquila, que é uma região muito estudada no mundo. É uma região bem problemática e meio que aconteceu um problema ou de comunicação, ou de não... E realmente prenderam alguns sismólogos lá. Então, existe isso, existem pessoas trabalhando e pessoas tentando passar isso para a população. Só que tem lugares que a população acredita mais. Mas eu acho que é a teoria do cinto de segurança. Hoje no Brasil, as pessoas utilizam o cinto de segurança por usar, porque sabem que é seguro. Entendeu? Então eu acho que a ciência tem que ser assim. Com o tempo, a gente vai conseguir mostrar esses valores, a parte da segurança, de conseguir
fazer isso. Mas tudo depende de um tempo e o pessoal tem que acreditar. Eu acho que o que o cientista tem que fazer hoje é como acredite, né? Então, estamos nos encaminhando para o final. Vou ter mais duas perguntas. Já estamos 50 minutos de live, rendeu bastante. Queria que você falasse um pouco sobre a relação do terremoto com o tsunami, que foi uma pergunta que fizeram no início, e aproveitar também a pergunta do Deco. Ele pergunta se é possível a ocorrência de tsunamis no Brasil. O tsunami e o terremoto nem porque, por exemplo, o que seria o tsunami? O tsunami seriam ondas geradas pela movimentação. Porque uma coisa é simples. Se você está no mar, certo? Vamos pensar aqui no Brasil. A lâmina de água, a profundidade do mar, são o quê? Aqui a 2.000 metros, 4.000 metros. Imagina se você tem um terremoto que simplesmente faça isso com uma parte. Levante. Nem que seja 1 centímetro, 2. Imagina se levantar 4 quilômetros de água, 2 centímetros. Imagina a onda que era. Só que, por exemplo, nem todos os terremotos que são no mar geram tsunamis. Porque depende do tipo de terremoto, que vai depender do tipo de ambiente. Que era o que aquilo está falando. Tem as bordas convergentes, divergentes, as transformantes, que é tem um movimento mais híbrido. Então, nem todo terremoto no mar gera um tsunami. O Brasil, o que acontece? É difícil, porque as falhas geológicas que temos ativas e de grande, vamos dizer assim, de grande escala, elas são transformantes. E elas não conseguem gerar, assim, os tsunamis. Que é basicamente isso. Então, o Brasil, em tese, não tem problema de tsunami, né? Por causa do tipo de borda de placa litosférica que tem perto da região da costa leste do Brasil. Nós temos outros tipos de falhas, porém, o tamanho delas não é tão grande. Entendeu? Basicamente é isso. O Rafael tá pedindo pra gente fazer outra live outro dia. Acho bom, porque sobraram várias perguntas aqui. Infelizmente o Instagram corta a live quando bate 1 hora. Então, mas acho uma ótima a gente ampliar esse assunto. Só para encerrar, Diogo, eu acho que seria interessante você falar um pouco mais sobre a rede sismográfica brasileira e também falar um pouco mais sobre os estudos que o Observatório Nacional tem desenvolvido nessa área. Sim. A rede sismográfica é meio que um consórcio assim, de 4 grandes centros de sismologia no Brasil. Tem o pessoal do Observatório Nacional, que trabalha com toda a parte da costa sul e sudeste do Brasil. O pessoal do LabSIS, que trabalha com a região nordeste inteira do Brasil. O pessoal da UNB, do Laboratório Sismológico, lá da UNB, que trabalha com a região norte. E a região sul e um pouco da centro-oeste é o pessoal da USP. Esse pessoal que está trabalhando tem inúmeros trabalhos. Aqui no Observatório Nacional, a gente faz esse monitoramento da costa. Inclusive, esse monitoramento agora, que seria o tema da live, né? Que a gente estava monitorando os terremotos normalmente, mas vimos essa diminuição do ruído. O ser humano, quando se instaurou a quarentena, ele parou de produzir aquele ruído que ele produzia, certo? Isso a gente observou através do monitoramento. E essa diminuição continua ainda. Então, o pessoal está aderindo à quarentena, certo? E uma coisa interessante é que a gente comparou esse sinal com o sinal do carnaval. E é bem parecido. Então, no carnaval, o pessoal também diminui um pouco o ruído, porque o pessoal vai para a rua, vai a pé, e não gera tanto ruído se fosse de carro, de ônibus, com trator andando, essas coisas da construção civil. Então, é mais ou menos isso. E além de inúmeros outros estudos sobre o interior da Terra. Por exemplo, agora está tendo um grande trabalho para entender toda a região da costa, abaixo do Sudeste. É um trabalho que está à frente ao Fábio. O Fábio Dias, ele era pós-doc aqui na ONU de Sismologia. Então, ele está estudando isso junto com o Sérgio, que é do ONU, pesquisador do ONU. Então, a ONU, toda a parte Sudeste e oriunda a costa, quem trabalha é o ONU. Então, tem vários trabalhos de monitoramento, que seria o carro-chefe assim, do ONU, mas também tem trabalhos no interior, como monitoramento de pequenos sismos dentro do estado do Rio de Janeiro. O ONU também fica de olho nisso. Mas como é uma ação de todos esses centros, existe essa mistura. Inúmeros trabalhos
saem de todas essas pessoas, e além da combinação desses centros em estudar o Brasil, assim. Só fazer uma errata minha aqui. Foi a Rafaele que pediu para fazer outra live, não Rafael, é Rafaele, uma mulher. Desculpa, Rafaele. Gente, então acho que encerramos agora. Voltei? Desculpa. Opa. Me ligaram e quando liga a live para. Desculpa aí, gente. Então, aquele abraço, né? É isso, gente. Muito obrigado. Só queria dar um aviso antes. Vocês estão me ouvindo já normal? Tá tudo certo. Estamos Queria avisar primeiro que a live vai estar disponível aqui no Instagram nas próximas 24 horas. E depois, quem quiser rever, a live também ficará disponível no YouTube, no canal do Observatório Nacional. E dizer que amanhã nós temos a Marcha pela Ciência, que é um evento organizado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Durante todo o dia serão várias atividades, eles estão compartilhando vídeos, depoimentos, enfim, nas redes sociais. E amanhã, que é o dia mesmo da marcha, serão várias atividades que ocorrerão ao longo de todo o dia, transmitidas pelas redes sociais. Aqui no AN também teremos uma atividade, entrará nas redes sociais já, daqui a pouco. E temos esses dois filtros produzidos aqui pelo Observatório, que é esse daqui, Pacto pela Vida, e o Fique em Casa com a Ciência. Quem quiser usar também vai estar disponível aqui nas nossas redes. Então é isso, galera. Muito, muito obrigado. Queria agradecer novamente ao Diogo pela presença. Foi uma hora muito produtiva. Acho ótimo que a gente possa debater esse assunto, trazer mais a geofísica para as redes do AN. Acho que a gente viu que é um assunto de interesse de todo mundo, teve muita participação. Então eu queria agradecer tanto ao Diogo quanto a quem acompanhou essa hora de live aqui. Muito obrigado, gente. Valeu. É isso, espero vocês amanhã na marcha. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.